Este é o som da Comissão de Inquérito das Manhãs 360. Hoje é nosso convidado o antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes. Bem-vindo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite neste dia de Santo António. Muito obrigado, eu. É um dia especial, não é? Alfacinha, foi para os Santos? Não, infelizmente não pude. Confesso Tinha que não compromissos. sou. Confesso que não sou, de facto, não tenho uma ligação muito forte a este fenómeno, reconhecendo que é um fenómeno extraordinário. Tinha que estar em boa forma agora para a Comissão de Inquérito, não é? Vamos ver. Na véspera de exame não convém abusar das horas. Vamos só recordar as regras, que são muito simples. São 5 perguntas, por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir ajuda só tem direito a 2 pontos e se der a resposta errada não pontua. Só para ter uma ideia do atual ranking desta semana, na terça-feira o Paulo Núncio fez 17 pontos e ontem a Rita Matias conseguiu 14. Bom, é difícil o ponto de partida, tenho que me bater com o Paulo Núncio, não há dúvida nenhuma. Gosta de futebol? Adoro. É de futebol. clube, podemos Benfica, saber. Benfica. É que podia sempre responder que era da seleção, fica sempre bem, não é? Não, desde o berço. Benfiquista. Portanto, amanhã arranca o Euro 2024. Sabe com quem é o primeiro jogo de Portugal? Não é para Esta não conta. Não conta. Esta não conta. Esta não conta ainda. Vergonha, mas não sei. É na terça-feira com a República Checa. Mas a pergunta é sobre o CR7. Quantos golos já marcou Cristiano Ronaldo a favor da seleção? 130. Isto, quem sabe, Assim? sabe. É assim. Quem está atento, está Mas atento. disse-me que o primeiro era o Paulo Núncio e eu, de facto, não posso ficar em nenhuma circunstância atrás dele. Assim na ponta da língua. É assim, Na logo. ponta da língua. Sabe porquê? Porque estive a ver o último jogo de preparação. E falou-se muito disso, E quando não é? ele marcou o gol, isso foi bem sinalizado. E de facto há uma coisa que eu tenho, felizmente, graças à biologia e provavelmente também graças a Deus, é que tenho uma excelente memória. Ai, que bom. Então, com 39 anos, o Isso Cristiano Ronaldo... é bom ou mau? Ter memória? Sim, pode Não, ser nos mau. dias que correm é fundamental. Mas não acha que pode ser mau também? Não, olha que não. Olha que a Lembrar-se memória de tudo e faz-nos mais alguma lembrar, por coisa. exemplo, do 25 de Novembro, do 25 de Abril, está a ver? É Ok. tão bom ter memória. Já vamos a viver essa memória daqui a pouco. Portanto, o Cristiano Ronaldo tem 39 anos, continua a bater recordes. Quem é que na saúde pode também servir assim de inspiração, ser uma espécie de CR7 e resolver o problema, por exemplo, das urgências? Bom, o problema é que se houvesse alguém que resolvesse o problema das urgências, nós tínhamos de facto um milagre, que era um milagre muito pouco provável. Não há ninguém Nem que... tínhamos dinheiro para lhe pagar, se calhar. Não, seguramente que não. É um problema estrutural, não se resolve com uma pessoa. Mas a sua pergunta foi, desculpe, qual era a referência? Era quem é que podia servir aqui de uma espécie de CR7 e resolver o problema das urgências, os tempos de espera, as urgências fechadas. É um trabalho de equipa. É preciso trabalhar com os médicos, é preciso trabalhar com a formação, trabalhar com as equipas, com os administradores. Não há, infelizmente, aqui para esta solução uma pessoa. Mas uma é pessoa que preciso resolva. um bom treinador. É preciso um bom treinador e uma boa equipa. Ontem a ministra foi até bastante corajosa. Eu, aliás, elogiei-a porque ela disse que há lideranças fracas na saúde e, de facto, as lideranças são essenciais para que as coisas corram bem, porque nós não podemos ter gestores calimero, aqueles que dizem que they do this to me because I'm little, but it is an injustice. É preciso arregaçar as mangas e muitas vezes as tutelas e os ministros são a parte mais fácil da crítica e da contestação, Então, quando toda a estrutura intermédia tem que fazer o seu trabalho. Tem havido muitos piegas, é? Sim, bom, eu percebi digamos, a malandrice da sua pergunta e, portanto, não me deixo apanhar nela. Não são tanto piegas, muitas vezes é o receio de decidir. A pior coisa que pode acontecer é um gestor com medo de tomar decisões, não é? Um decisor com medo de decidir. E, portanto, às vezes acontece, não é por incompetência, muitas vezes, não é por má vontade, é mesmo por um receio de criar problemas ou criar ondas. Foi por isso que gostou do que ouviu ontem à ministra? Gostei. Eu gosto muito da ministra, sou amigo dela há muitos anos, tenho muito. Sabe que os meus camaradas e companheiros de partido às vezes ficam incomodados por eu dizer isto, mas eu não confundo a política com as pessoas e, portanto, tenho amizades em todos os partidos, sobretudo nos democráticos, e tenho a melhor das impressões da Ana Paula Martins. Acho que ela está a fazer um trabalho meritório e, portanto, merece ser ajudada. Mas o problema na saúde não é tanto de pessoas, é mais de políticas, ou tem sido de políticas. Não, é muito de combate, é trazer muitas vezes para o combate ideológico matérias que não deviam estar no combate ideológico. Estou farto de dizer isto. Eu defendo um pacto ou um entendimento entre os partidos que governam tradicionalmente o país, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Repare, devia ter havido uma lei de bases feita ao centro, foi feita à esquerda. Muitas vezes no combate político ou partidário em eleições, os partidos tendem a fazer da política e da exploração do sentimento e da ansiedade das pessoas uma vantagem competitiva. Isso é um erro. Deveria haver, de facto, um entendimento estratégico, porque a saúde é uma questão de geração, é uma questão dos nossos filhos, é uma questão de quem vem a seguir e, portanto, esse entendimento que, aliás, o António Arnaud desejava
e sonhava que pudesse vir a existir, não tem existido. E quem é que sofre com isso? São as pessoas que têm mais dificuldades, não são seguramente aquela metade da população que hoje em dia já tem seguro de saúde ou tem subsistema. Vamos passar então a... 5 pontos, 5 não é? pontos. Mas assim, Bom, já cá cantam. Não tem Facilitei, juros. esta foi fácil. Tem juros ou não? Não foi. Não foi porque vocês não sabiam. E além disso, queria perguntar se tem juros. É capitalização? Como assim? Não acumula. Mas também não tiram, não é? Não tira, não, sem não, dúvida. também não é inflação. Não é Pronto, inflação. ok. Mas vamos ver se consegue o pleno nestas duas primeiras perguntas. A segunda tem que ver com o primeiro lugar no ranking dos melhores sistemas de saúde do mundo em 2023. Qual foi o país que ocupou o topo desse? Qual é a fonte do ranking? É que há vários A fonte, rankings. este aqui é Esta agora. Este é o Legatum Institute, é um think tank sediado em Londres e que elaborou este ranking para 2023. Para o ano 2023 tem em conta vários aspectos, desde o estado da saúde da população em geral, o acesso também aos cuidados de saúde, a qualidade da prestação desses cuidados de saúde. Bom, eu tenho aqui uma desvantagem brutal, é que eu não conheço esse ranking. Não se esqueça que pode pedir ajuda. Não conheço essa fonte, mas não queria perder 3 pontos. Que competitivo. Ajuda, Mas tira-me logo pense, 3 pontos. Mas, 2 enfim, ou 0. Entre 2 ou 0 é melhor pedir uma ajuda. Então vamos aqui dar uma ajuda. Não se esqueça que eu sou centeno, não é? Eu sou centeno e, portanto, Espero- sou muito fiel à questão do equilíbrio das contas, das públicas e das privadas. Assim não vale, não pode estronfar já assim no início da conversa, falar destas coisas, não é? Mas Bom, vamos dar então lá. aqui Uma ajuda. A verdade é que nos vários rankings os países normalmente Do ocupam norte da lugares. Europa são os melhores. Normalmente é o Então norte da Europa. há aqui uma das hipóteses é a Noruega, precisamente. A outra é o Luxemburgo e Singapura. Bom, o Singapura não está no norte da Europa, por enquanto. Não. é? Não está. Mas isso é um ranking global. É verdade. Eu diria que, não conhecendo esse ranking e vendo ele de Londres, foi o Luxemburgo, Singapura. no norte da Europa. E a Noruega ainda Não aparecia tem- à frente do Pois. Luxemburgo. Não conheço o ranking, mas não há, como havia no liceu, aquela possibilidade de fazer o recurso, de meter o recurso. Apresentar recurso. Quantas perguntas são? 5. São 5. Sim. Sim. E já agora ainda Portugal, consegue, ainda Portugal consegue. Olhar para neste ranking ocupa o 40º lugar. Não é possível. Olha, Portugal, quando nós olhamos para os agregados, para os indicadores agregados da OMS e de todos os institutos como a OCDE, Portugal oscila sempre entre o 14º e o 18º, 17º lugar. Portanto, eu tenho Mas aí ao nível de OCDE, resultados. os 30 e tal resultados em países saúde. OCDE, talvez. Não. Da OCDE sim, mas mesmo na União Europeia, quando nós consideramos a União Europeia, Portugal tem uma posição muito competitiva, anda ali entre os 15 e os 20. Este ranking pode estar a avaliar questões subjetivas de qualidade e não tanto resultados em saúde e, portanto... Mas Portugal compara bem, Portugal genericamente. compara bem. Portugal é hoje a 42ª ou terceira economia do mundo. Penso que andaremos à volta disso, num contexto em que existem 193 países, não é? À volta deste número, embora nem todos estejam na Assembleia Geral das Nações Unidas. E nós andamos na saúde entre os 15 e os 20. Portanto, nós comparamos muito melhor em saúde até que em educação. Porque em educação, se formos ao PISA, estamos para cima dos 30. Portanto, não vale a pena também nós nos fustigarmos. Nós em saúde fazemos bem, temos feito muito bem. Falta, de facto, alguma organização, alguma articulação melhor do sistema, mas é um belíssimo sistema de saúde. E o que é que explica que nos últimos anos tenha havido um crescimento tão acentuado dos seguros de saúde em Portugal? Olha, significa esta retórica absurda, muitas vezes tóxica, entre a esquerda e a direita, sobretudo entre a extrema-esquerda e a esquerda moderada e a direita, que é esta. Nós diabolizamos o privado, não percebemos que os médicos, muitos deles, estão lá e que temporariamente, enquanto os médicos estão lá para satisfazer necessidades, nós temos de ter acordos com o setor social, com o setor privado. Não, é preferível estabelecer um muro, a criar esta ideia e as pessoas, na ausência de respostas, o que é que fazem? Contratam um seguro de saúde, têm o seu subsistema, as empresas também têm oferecido aos trabalhadores seguros de grupo. E você repare, falámos há pouco do norte da Europa, os melhores países da Europa que têm melhores sistemas de saúde são os do Norte. Têm sistemas de saúde integrados, como é o nosso, baseados no modelo inglês, inspirados no modelo inglês. E, no entanto, a combinação público-privado é muito mais vantajosa para o sistema público. Por exemplo, no Norte da Europa, o setor privado anda ali pelos 10, 11%. Nós aqui andamos já nos 30 e tal %. O que significa que há, de facto, um efeito de restrição que leva aqui as pessoas
muitas vezes com medo de não ter acesso aos cuidados públicos, tenham uma reserva tirando do seu rendimento, que é um rendimento que não se compara com o rendimento do Norte da Europa. Muito bem. Alberto Campos Fernandes, vamos seguir. Então, 5 pontos, não é? 5 pontos. 5 mais Ainda 0. tem 15 no horizonte. Tem 15. O Paulo Núncio falhou na segunda. Não sei, não. Vamos seguir então. Terceira questão. Temos que completar o nosso Excel, está visto? 90 minutos, conta sempre. Ok. E não há hipótese de um prolongamento. Não há, aqui não há. Não. Quem disse, numa entrevista em 2019, situamos já no tempo, quem disse sobre o então Ministro das Finanças: Mário Centeno costuma ajudar-me a dormir melhor. Quem disse isso? Quem disse esta frase sobre Mário Centeno? Bom, eu aí acho que terá sido o Primeiro-Ministro. Não. Oh. Não, foi Marta Temido, numa entrevista à Rádio Renascença em 2019. Pois. Também achou, quando estava no Ministério da Saúde, que Mário Centeno tinha esse efeito ansiolítico? Não tinha, de facto. Eu gosto muito do Mário Centeno, acho que ele daria um excelente Presidente da República, se tiver disponibilidade e vontade para isso, mas o Mário Centeno foi uma espécie de guardião, não só da geringonça, porque toda a Europa estava na expectativa de ver o que daria uma coligação de um Partido Socialista moderado com a extrema-esquerda e com a esquerda. O Presidente da República, como sabem, na altura tinha as suas inquietações, e o Mário Centeno, com a sua simpatia disciplinadora ou com a sua disciplina simpática, porque ele tem sempre um sorriso na cara mesmo quando está a negar o mais pequeno dos recursos que qualquer ministro setorial lhe peça. Era assim no Conselho de Foi Ministros. verdadeiramente... Era a austeridade de rosto humano. Era uma austeridade de rosto simpático. Eu diria que ele era capaz de dizer temos que ver, quando confrontado com uma situação extrema, por exemplo, ao SNS, e se lhes pedia uma ajuda, ele dizia sempre que ia ver. Claro que às vezes demorava algum tempo a ver e havia alturas em que Às vezes acabava o ano. não via mesmo nada. Não via mesmo nada. Aquela questão das cativações... Parece o pai a adiar o presente às As crianças. cativações não eram as cativações na despesa corrente, eram sobretudo cativações na despesa de investimento. De investimento. Agora, repare, a posteriori nós temos que olhar para o legado de Mário Centeno. Mário Centeno fez bem pelo país, porque aquela fórmula de nos olharem ter alterado e ter mudado, mas também, sobretudo, do ponto de vista da reputação financeira do país, as agências de rating de notação financeira. É claro que há uma certa esquerda que não gosta disto, que nem sequer percebe o que é uma agência de notação financeira e que acha que o céu é o limite e, portanto, que os orçamentos são apenas instrumentos indicativos. Eu acho que o país está devedor de Mário Centeno nessa matéria. Claro que há um preço e há uma contra-realidade que houve muito sacrifício ao nível das políticas públicas e dos serviços públicos, isso é evidente. Não há milagres. Gostou-lhe muito dizer aquele somos todos Centeno. Não, foi sentido. Sabe que as pessoas pensam que eu disse aquilo ironicamente, e eu tinha avisado o Primeiro-Ministro quando fosse ao Parlamento, numa próxima interpelação diria aquilo, porque verdadeiramente eu detesto dívidas. Sabe que eu conheço bem o Paulo Macedo há muitos anos e tenho muita admiração por ele. E lembro sempre de uma frase que ele dizia, que déficit e dívidas são impostos diferidos. Dizia ele e dizem outros economistas. E, portanto, esta ideia de que nós vivemos a surfar dívidas, claro que há dívidas aceitáveis, há dívidas razoáveis que são para gerir a economia das empresas e do país. Mas eu acho que nós temos uma responsabilidade para com os nossos filhos, que é deixarmos sempre o país melhor do que aquilo que encontramos. E, portanto, eu disse verdadeiramente que era Centeno, respondendo ao PSD que em matéria de contas públicas e equilíbrio orçamental, nós somos todos Centeno no governo, e éramos, porque também se não fôssemos, não tínhamos outra alternativa, porque estávamos numa estratégia de defender o país e de o colocar perante o exterior numa situação de maior credibilidade. E acha, Alberto Campos Fernandes, que os portugueses perceberam isso em Centeno ao ponto de até o poderem eleger Presidente da República se ele quisesse? Não tenho a menor dúvida. Se me perguntar hoje em dia, com a confusão que vai, e com a proliferação e a atomização política que existe hoje, não é no Parlamento, é no espaço político nacional. Nós à direita encontramos um autocarro cheio de candidatos. E claro que uns vão sentados na fila da frente e outros vão lá atrás. Nós à esquerda temos um problema entre os candidatos que eu chamaria um bocadinho mais gráficos, para ser simpático, e aqueles que têm alguma probabilidade de gerar um grande consenso ao centro, que é onde se ganham eleições legislativas e presidenciais. Não tenho dúvida que as pessoas olham para o Mário Centeno e dizem assim, ok, tu sacrificaste alguma coisa nos serviços públicos, não deixaste que as valorizações remuneratórias pudessem ir tão longe quanto isso, mas nós devemos hoje
estarmos na posição que estamos em termos internacionais, não só de reputação política, mas de reputação financeira. E Mário Centeno ri-se quando lhe sugere que ele possa ser candidato a presidente? Eu creio que ele sorri por fora e ri-se por dentro, mas ele acredito que, enfim, não sei se isso está naturalmente no seu horizonte pessoal, mas que era um bom nome e era um nome que vale a pena ter em conta. E teria sido uma boa solução para primeiro-ministro? O Presidente da República, naquela altura, deveria... Não é pergunta do quiz, mas não é. Eu não sou nada favorável a primeiro-ministros por interposto da legitimidade. Acho que a legitimidade dos primeiros-ministros advém do voto do povo e a não ser em situações absolutamente extraordinárias, como, por exemplo, uma guerra, uma crise institucional sem precedentes, nós não devemos ter primeiros-ministros interinos. Isso funcionou mal no passado, vimos o que aconteceu com Pedro Santana Lopes, e, portanto, eu acho que a legitimidade democrática, pese embora a instabilidade que é gerada, pese embora a perturbação e a alteração política que possa gerar, está sempre em primeiro lugar e sobrepõe-se a qualquer nomeação interina. Deixa-me voltar rapidamente à questão presidencial. Está a lançar Mário Centeno como candidato socialista à presidência da República? Só me obriga a mim, só me responsabiliza a mim. O nome é discutido no partido ou não? Não faço ideia nenhuma. Acho que o partido e a estrutura e a direção do partido, naturalmente, que é cedo ainda, mas já há com certeza conversas informais. Haverá muitos nomes dentro do PS. Se me pergunta a mim, dentro do Partido Socialista, dos nomes equacionáveis, se eu punha o Mário Centeno lá em cima, punha com certeza. Adalberto Campos Fernandes tem 5 pontos. Ainda tem 10. Está bem? No horizonte. Portanto, conseguia chegar aos 15, como o Manuel Pizarro, o António Mendonça Mendes e a Isabel Mendes Lopes. Tiveram 15. O Paulo Núncio teve 4. 17, já foi. Isso já era. Pronto. Então, o meu target agora... Pode ser muito honroso. Quem é o target agora? Rita Matias. A Rita Matias já foi 14. Quem é o target? Pode ser o Pizarro. Pizarro, com 15. Muito bem, e vamos continuar a falar de nomes que lhe são próximos. Fernando Araújo ainda é diretor executivo do SNS, demissionário. O mandato deveria ser de 3 anos, até podia ter sido renovado 3 vezes consecutivas. Não chegou ao fim, como sabemos. O que lhe perguntamos é quanto tempo esteve Fernando Araújo até ao pedido de demissão neste cargo? Quanto tempo esteve? Não percebi a pergunta. Na direção executiva do SNS. Desde que se demitiu? Desde que se demitiu. Até este cargo? Desde que entrou no cargo até ao pedido de demissão. Até ao pedido de demissão. Tem que fazer contas. Pois tem que fazer contas porque estamos a falar, essa pergunta é tricky porque obriga-me a fazer mesmo contas no tempo, na linha do tempo. Portanto, ele foi... Vamos ajudar. Quando é que ele começou? Então, ele foi nomeado por Marta Temido ainda. Ele teve sem estatutos, uma quantidade enorme de tempo. Mas começou antes, começou em funções antes e a trabalhar antes. Estamos a falar de 22. Talvez final, ou início de 23. Estamos a falar de 22, 23, portanto, estamos em 24. A pergunta é quanto tempo esteve. Eu preciso de ajuda mesmo. Até o pedido de demissão. Preciso de ajuda. Eu prefiro perder com dignidade. Eu prefiro ficar atrás da Rita Matias, uma vez que já estou completamente anulado pelo Paulo Núncio. Agora a minha disputa é só com o Manuel Pizarro. Mas ainda tenho a esperança de ficar à frente da Rita Matias, o que não será, não vai ser, do ponto de vista democrático, não será nada. 10 meses, 14 meses ou 15 meses. Essa é malandra. Mas sabe que eu costumo fazer... Eu costumo fazer aquela coisa que há um quiz, há uma aplicação, e dizem-me sempre, quando há essas 3 hipóteses, que é do meio. Que é do meio, mas não é a última. Pois é. Isso. Muito bem. Muito bem. Já estou a 4 pontos da Rita Matias. A atual ministra é alguém de quem gosta muito, já disse, também trabalhou muito diretamente com Fernando Araújo. Porquê que correu tão mal a relação entre os dois? Ou não é pessoal, ou não é um problema pessoal? Não, eu acho que há ali, vamos lá ver, nesta mistura fina que resulta na percepção pública da relação deles, há vários condimentos. Há um condimento político, há um condimento pessoal e um condimento técnico. Eu creio que o Fernando Araújo, de quem eu gosto muito, é um homem muito sério, muito capaz e muito competente, mas também tem os seus defeitos, porque é muito teimoso. Determinado e teimoso. O Fernando Araújo nunca acreditou que o Partido Socialista perdesse as eleições. E eu, em conversas até mais informais com ele, fui dizendo que ele deveria ter, enquanto dirigente público, uma posição neutra. Porque ele poderia, se houvesse uma lei de bases de saúde entre o PS e o PSD, um entendimento de regime, o diretor executivo podia ser uma figura pacífica, que continuava a trabalhar normalmente. Como um diretor-geral de saúde. E ele recomendei-lhe, vale o qual a minha recomendação, que ele deveria manter uma posição neutra e distante. Eu acho que ele cometeu um erro ter ido ao comício de encerramento do Partido Socialista no Porto. Porque um dirigente que
trabalha com os dois governos, não pode, na refrega eleitoral, estar a tomar partido. Não deve, quer dizer, pode, o poder pode. Eu acho que ele não é muito político, repare, ele é muito técnico e é muito pela sua consciência, pela sua maneira de pensar. Não tem aquela malandrice que aqueles que gostam muito da política ou andam na política ativa têm. Agora, isto não invalida que ele seja de facto um quadro de referência do sistema de saúde português e que tem muito caminho pela frente, com o PS ou com o PSD ou mesmo fora da política, ele tem muito caminho pela frente. Muito bem, Adalberto Campos Fernandes. Agora é para a vitória. A caminho... 5 pontos. Precisa de 5 pontos. Olha, Exato. 4 já não consegue. Esta vai conseguir. Esta é muito fácil. Desculpe, ficar entre o Paulo Núncio e a Rita Matias é, para mim, hoje, dia de feriado municipal na cidade de Lisboa e no meu concelho de Cascais. É um motivo de enorme satisfação. Uma pergunta simpática. É muito simpática esta, e é a última. Qual foi o Ministro da Saúde com o mandato mais curto da democracia? Da democracia portuguesa, portanto, claro. Sim senhora, muito bem. Ora, mas atenção, não é assuntos sociais, está-me a perguntar Não, da saúde. Esquece esse período em que houve o Ministério dos Assuntos Sociais, Ministro da Saúde mesmo. Com o Ministro com a orgânica que nós conhecemos hoje. Tem que acertar Qual foi aquele? Tem que acertar, esta é óbvio para si. Qual foi o Ministro da Saúde com o mandato mais curto da democracia? Pois, eu vou-lhe dar uma dica, que é, basta olhar um bocadinho à sua volta. À sua volta não aqui no estúdio, mas no tempo. Nas fotografias lá no corredor do Ministério da Saúde. Não sei se lá estão. Também não sei se lá está. Não foi tempo suficiente, não deu para tirar a fotografia. Aquele governo de que quase ninguém se lembra. Foi o meu colega de curso, Fernando Leal da Costa. Claro. Exatamente, muito 15 bem. pontos. O colega de curso, não sei se sabiam. Não sabíamos. O meu curso de medicina foi o único que deu 2 ministros à República. E não desfazendo 2 pessoas brilhantes. O Fernando Leal da Costa é meu colega de curso, nós fomos companheiros e muitas vezes até dirigentes associativos e académicos. E de facto eu às vezes brincava com ele e dizia-lhe que se os ministros tivessem um epíteto ou um cognome, eu teria alguns certamente também pouco simpáticos ou mais simpáticos. Ele teria o breve. Ele teria o fugaz. E o Adalberto Campos Fernandes conhece algum dos que lhe são atribuídos? Não. Possa revelar, obviamente. Não, às por 10 acaso, da manhã não estou a dizer isto para me defender. Por vezes sabemos das alcunhas. E já estavam em campos opostos na altura? Sim, repare, eu fui dirigente académico numa altura em que a esquerda tinha um grande peso na Faculdade de Medicina e ser socialista moderado como eu sou era de facto ser quase um tipo perigoso. Ele era muito alinhado com posições junto ao CDS. Ele não tinha partido, não tinha filiação, mas era muito alinhado com o CDS. Muito rapidamente, e a propósito disto de governos de curta duração, este governo vai durar pouco ou vai durar muito? Quer apostar? Quero apostar. Sabe que eu fiz uma aposta. Vocês já sabem que eu fiz uma aposta e tive que pagar um almoço. Portanto, é verdade. Vocês já sabem disso. E, portanto, mas eu apostei, e posso dizer isto aqui na antena, que o Chega nas legislativas não teria mais de 14%. Perdi com amigos e amigas essa aposta, tive que pagar o almoço, mas eu disse-lhes a elas que se não havia possibilidade de diferir a aposta, uma vez que acertei agora nas europeias. Adalberto Campos Fernandes, foi uma recuperação maravilhosa, espetacular. 15 pontos, sai daqui com 15 pontos. Sim, e claro, se houver rapel, ou se houver, digamos, recurso, não é rapel. Eu gostava, apesar de tudo, de se tornar o Paulo Núncio. Frente a frente com o Paulo Núncio. Faremos um dia destes. A questão sobre o Luís Montenegro, sabe que mudou tudo no domingo. Acha que sim? Mudou, claro. Neste momento apostaria que o Governo vai sobreviver ao orçamento de 2025. Quanto mais tempo o Luís Montenegro estiver em funções, pior para o André Ventura, que aliás já dá sinais de fortíssimo nervosismo e de errática atitude, agora com a Madeira, tudo isto que está a acontecer. O André Ventura não estava preparado para o luxo frio que tomou. Pior para Ventura e melhor para Pedro Nuno Santos. O Luís Santos. Montenegro pode se transformar no irritante poderoso de André Ventura. Em relação ao PS, eu acho que o PS tende ganho, enfim, como dizia o António Vitorino, não há vitóriazinhas nem derrotazinhas, há vitórias, mas apesar de tudo é uma vitória pequena. Mas serviu para que o Pedro Nuno talvez tenha percebido que ele tem muito tempo, é muito jovem e, portanto, não tem necessidade nenhuma de se precipitar e que, de facto, estar constantemente a dizer que o governo vai cair, não vai cair, o orçamento passa ou não passa, não ajuda nem o país, nem o Partido Socialista, nem a ideia que os portugueses têm de que o Partido Socialista sempre foi um referencial de estabilidade e que chega ao poder quando os portugueses entendem que deve chegar ao poder e não por qualquer tipo de birra ou de pressão injustificada e prematura. Portanto, o tempo é que já para concluir, passou. o Luís Montenegro, se
se tiver de facto determinação. Tem um excelente Ministro das Infraestruturas, não se esqueçam disso, que é de Cascais. o Miguel Pinto Luz é um excelente seguro de vida para este governo. Adalberto Campos Fernandes, muito obrigada por ter vindo à Comissão de Inquérito, que regressa na próxima terça-feira com Alexandre Poço, do PSD.